Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje, o objetivo dessa aula é discutir o processo de colonização da América. Então, antes de mais nada, né, espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando, estejam legais, né, qualquer coisa pode nos enviar, né, mensagem, pode nos enviar e-mail, né, para podermos dialogarmos sobre esse processo de ensino e aprendizagem. Então, o objetivo de hoje é nós vamos trabalhar com tipos de colonização da América, né, e para isso utilizarem como recurso, né, os aplicativos e da internet e também processos de imagem e discussão dialogada com vocês, né, como forma de estratégias cognitivas, né, esperamos que atinjamos, né, que atinge ao propósito, que é no final da aula vocês saberem os tipos de colonização da América e o tipo de colonização, principalmente, da América Latina. Então, inicialmente, os tipos de colonização que aconteceu durante a história são dois tipos. Professor, mas que tipo de colonização são esses? Então, existe o tipo de colonização de exploração e tipos de colonização de povoamento. Então, entende-se por colonização um processo histórico, né, de, digamos assim, de dominação, de entrada de estrangeiros, né, em outros países. Então, isso é um processo de colonizar, um processo, uma relação de dominação entre uma metrópole, na época do século XV e XVI, e uma colônia, né, no caso, os países que eram dominados. Então, nesse caso, a título de exemplificação, o Brasil é considerado um país, nesse contexto histórico do século XV e XVI, um país uma colônia e não uma metrópole. No caso, a metrópole seria Portugal. Vamos aqui trabalharmos com imagens. Então, aqui, no caso da América, né, houve a colonização de povoamento, principalmente Canadá, Estados Unidos, e a colonização, né, a partir daqui da América Latina, colonização de exploração. Então, esses são os dois principais tipos de colonização que ocorreu nesse contexto. Então, são dois tipos de colonização, né? Então, nesse sentido, esse tipo de colonização, ele deixa uma herança histórica, nós vamos comentar sobre isso. Então, são os dois principais tipos de colonização que ocorreu por aqui. Bom, a colonização de povoamento que aconteceu nos Estados Unidos, Canadá, então foi um tipo de colonização de povoamento, ou seja, os ingleses e franceses foram para esses territórios, mas chegando lá, eles estabeleceram uma relação de povoamento, né? Então, ao perceberem que não existia tantos, né, recursos, no caso procurado naquela época, que era ouro e prata, então eles decidiram, de certa forma, viram que aquele território tinha potencialidade para eles se localizarem naqueles lugares e também desenvolverem e também, né, poderem crescerem na vida. Então, nesse sentido, os colonizadores acabaram, né, se localizando nesses territórios, povoando e posteriormente eles conseguem a sua independência. No caso da América Latina, boa parte da colonização já é o contrário. Então, boa parte, né, vem, explora recursos naturais, explora as populações nativas, como índios, né, e também as sociedades pré-colombianas, como incas, astecas e maias. Então, eles vêm, tira os recursos naturais e manda para a metrópole, né? No caso do Brasil, foi Portugal. Então, boa parte das nossas riquezas, a priori o pau-brasil, depois cana-de-açúcar, depois o ouro. Então, esses recursos eram destinados à metrópole, que no caso era Portugal. Então, quais são as consequências disso tudo? Bom, na colonização de povoamento, que aconteceu nos Estados Unidos, Canadá, etc., então, é uma colonização que propiciou, de certa forma, um desenvolvimento regional, um desenvolvimento local, onde estava havendo aqueles povoamentos. Então, isso contribuiu também para que esses países, na primeira revolução industrial, também na segunda e na terceira, né, que nós estamos agora, pudesse com que esses países tivessem essa herança
né, histórica que propiciou esse desenvolvimento, uma base, né? Então, esse país, de certa forma, tem uma base, né, para a aquisição dos demais equipamentos, né, do meio tecnocientífico, né, informação que nós estamos vivenciando. Então, a, isso tudo, né, essa herança desses países de colonização, de povoamento, faz com que hoje boa parte desses países também, em virtude também dessas heranças, não só, mas também em virtude dessas heranças, são países, né, que propiciaram um desenvolvimento, ou seja, são países hoje considerados, em boa parte deles, desenvolvidos. Já os países da América Latina, onde boa parte das riquezas eram enviadas, né, para as metrópoles, então essa relação, né, de exploração acabou com que deixasse também um saldo negativo nesse contexto, ou seja, historicamente as infraestruturas e todo o contexto de desenvolvimento territorial acabou, né, de certa forma, se retardando, né? E isso tudo vai deixar uma herança, né, que propiciará também com dificuldades de desenvolvimento futuro. É claro que não é só isso que explica, né, a pobreza e os países subdesenvolvidos não terem boas condições, mas essa herança ela também deixa resquício, né, deixa resquício dessas contradições que vão, de certa forma, barrar o desenvolvimento desses países. Né? Claro que não é só isso, mas são heranças que, consequentemente, deixaram um saldo negativo nesse contexto histórico. Então, por hoje, né, nós vimos que existem dois tipos de colonização, de povoamento e de exploração. O de povoamento aconteceu em países da América anglo-saxônica, principalmente Estados Unidos, Canadá, e a colonização de exploração que aconteceu na América Latina, então deixou um saldo negativo, né, em virtude da grande exploração, da enviada dos recursos para esses países. Então, essa foi a aula de hoje, né, espero que tenham gostado e continuaremos no próximo diálogo. Um forte abraço a todos, tamo junto e muito bem. Até logo, pessoal.